O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido por suas praias, como Copacabana e Ipanema, pelo Pão de Açúcar e pela famosa estátua do Cristo Redentor no topo do Corcovado. Mas você já se perguntou como esse monumento tão alto foi construído? Como conseguiram chegar até o alto do Corcovado e levar os materiais de construção? Quantas pessoas morreram na construção do Cristo Redentor? Neste vídeo vamos contar um pouco da história e sobre como foi a construção do monumento mais famoso do Brasil. Fica no vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Canal de Olho no Mundo. O que a Globo não mostra, você vê aqui. Apesar de ter sido inaugurado no século passado, a ideia de construir um enorme monumento no alto do Corcovado surgiu há muito tempo, mais precisamente na década de 1850, quando um padre chamado Pedro Maria Bosch teve a ideia de construir um monumento cristão no Corcovado como uma maneira de homenagear a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Na época, a princesa apoiou a construção, e a proposta inicial era fazer uma estátua que chamaria a Redentora, mas a princesa não gostou do nome e sugeriu que a homenagem fosse feita ao verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. A proposta foi estudada por vários anos, mas quando o Brasil se tornou uma república e oficializou de vez a separação entre igreja e Estado, a ideia acabou sendo descartada. Nos anos 1920, surgiu uma segunda proposta para fazer uma estátua no topo do Corcovado. Dessa vez, quem teve a ideia foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro, que organizou um evento chamado Semana do Monumento, cujo objetivo era arrecadar dinheiro e assinaturas de fiéis para apoiar o projeto. Mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil da época, Epitácio Pessoa, que autorizasse a construção do monumento. Depois de conseguir a autorização, começou-se a pensar no projeto, que inicialmente era chamado de a Estátua de Cristo. A estátua tinha a proposta de ser uma representação da cruz cristã, uma estátua de Jesus com um globo nas mãos e um pedestal que simbolizaria o mundo bom. No entanto, a representação escolhida foi a que conhecemos hoje, com Cristo com os braços abertos e a cabeça inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele está protegendo e abençoando a população. Em 1921, depois de uma reunião entre governo e religiosos, a obra começou. O engenheiro escolhido para ser responsável pela construção foi Heitor da Silva Costa, que venceu o concurso. Além dele, foram chamados o artista plástico brasileiro Carlos Oswaldo e o escultor francês Paul Landowski, que modelou as peças que compõem a estrutura. A estátua do Cristo Redentor tem 38 metros de altura, equivalente a um prédio de 13 andares. Além disso, encontra-se em cima de um morro de 700 metros de altitude e só quem já visitou o monumento pode dizer o quanto a vista lá de cima é deslumbrante, mas não se enganem, apesar de todo o Cristo Redentor ter sido construído no Brasil, as partes detalhadas vieram da França e foram montadas aqui. Paul Landowski descobriu moldes de gesso e enviou para o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, apenas a cabeça da estátua tinha cerca de 50 peças, e as mãos mediam mais de 3 metros de comprimento. Provavelmente essas peças vieram de navio, o meio de transporte mais confiável da época. O engenheiro Heitor da Silva Costa foi o responsável pelo planejamento da estátua do Cristo Redentor. A estátua possui 4 pilares e 12 andares de concreto armado, com as mãos e o restante da estátua removidos, proporcionando a possibilidade de caminhar pelas estradas internas do monumento. Um detalhe que muitas pessoas nunca perceberam é a existência de um pequeno coração esculpido no 8º andar, e a cabeça e os braços são equipados com para-raios. Durante a construção, os desafios eram óbvios. Além do local de difícil acesso, a falta de tecnologia tornava a subida com os materiais de construção uma tarefa árdua. Os operários enfrentaram o intenso calor do verão, tempestades e até raios. Curiosamente, apesar de todas as dificuldades, nenhum operário morreu durante a construção do Cristo Redentor,
levando a questionamentos sobre se eles estavam protegidos por uma força divina. Para facilitar o trabalho no canteiro de obras, este foi dividido em duas partes. Uma parte ficava no topo, onde se concentravam os depósitos, andaimes, grua, elevador de carga, betoneira e uma área para dosar os materiais. A segunda parte localizava-se em um local mais baixo, com um barracão para corte, dobre-solda, um depósito para materiais e uma área de convivência dos operários, com banheiros e dormitórios. As peças do Cristo foram reunidas na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, e transportadas para o Alto do Corcovado, onde foi aplicada a camada de concreto. Os materiais de construção foram transportados pelos trens da Estrada de Ferro do Corcovado, a primeira eletrificada do país, construída em 1848. Para fazer a logística, todo o material da parte baixa era transportado para a parte alta por meio de uma plataforma que posteriormente foi substituída por escadarias. Heitor, o encarregado da obra, montou seu escritório onde hoje está localizada a Capela do Cristo Redentor, para poder acompanhar de perto a construção. Após construir a estrutura inicial, iniciou-se a montagem dos elementos de Cristo, feitos na França. Os operários começaram a montagem pelos braços da estátua, que tem 28 metros de extensão. Em seguida, a cabeça foi montada de cima para baixo, enquanto as mãos foram fixadas e concretadas. Por fim, a estátua recebeu revestimento em pedra-sabão triangulada. A construção da estátua durou incríveis 9 anos, sendo finalizada em 1931. O monumento está preparado para resistir a ventos de até 250 km por hora. Sua inauguração ocorreu no dia 12 de outubro de 1931, com a presença de peregrinos de todo o mundo. A missa de inauguração foi realizada no Estádio de Laranjeiras, também no dia 12 de outubro. Apesar de ser um monumento incrível, o Cristo Redentor não é imune à passagem do tempo. Em 1990, uma restauração foi realizada graças a um acordo entre várias organizações, incluindo a Globo Shell e a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em 2003, um conjunto de escadas rolantes, passarelas e elevadores foram instalados para facilitar o acesso. Em 2010, outra restauração foi realizada, onde o monumento foi lavado e a argamassa e a pedra-sabão que cobrem a estátua foram substituídas. Essa restauração envolveu mais de 60 mil pedaços de pedras retiradas da mesma pedreira das pedras da estátua original. O monumento foi atingido por um raio em 2008, mas os danos foram reparados. Apesar de seus reparos, o Cristo Redentor é uma obra impressionante e reconhecida internacionalmente. Foi eleito e apresentado publicamente no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em 7 de julho de 2007. A estátua é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ficando ao lado de outros locais importantes como a Muralha da China, o Coliseu na Itália, Machu Picchu no Peru, Petra na Jordânia e o Taj Mahal na Índia. A escolha contou com mais de 100 milhões de votos enviados por celulares e internet de todo o mundo. Esses fatos não são apenas curiosidades sobre a história e construção do Cristo Redentor, mas mostram a grandiosidade e importância do monumento para o Brasil e o mundo. Se você já conhece essa obra impressionante, um grande abraço para você. Caso ainda não tenha visitado, vale a pena conhecer e se encantar com a beleza e história do Cristo Redentor. Por aqui nós continuaremos, de olho no mundo.